Você sabia que a cada 10 pessoas que tentam emagrecer, somente 2 delas conseguem? E o pior, dessas duas, apenas uma delas consegue sustentar o peso perdido a médio e longo prazo. E aí fica um questionamento: qual será então o segredo dessas pessoas que conseguem manter esse peso perdido a médio e longo prazo? Após avaliar as melhores evidências científicas e também fazer aqui mais de 3.000 atendimentos no consultório, eu separei 5 hábitos extremamente simples, porém muito eficazes, que vão te ajudar nesse objetivo de não só perder gordura, mas conseguir sustentar esse peso perdido a médio e longo prazo. O primeiro hábito é a gente ter um alto fluxo energético. O que isso quer dizer? Da gente ingerir mais calorias, mas também da gente gastar mais calorias. Nesse estudo, por exemplo, de 2016, foi avaliado justamente isso. Tinha o grupo que consumia uma média calórica menor, porém com baixo grau de atividade física, e esse grupo ele tinha um percentual de gordura maior. E quando a gente avaliava ali as pessoas mais magras, as pessoas com percentual de gordura mais baixo, elas tinham uma média calórica maior, porém também com gasto energético, com nível de exercício físico maior. E aí, por mais que esse estudo possa ter limitações como todos os outros, e acho importante trazer isso para vocês, e nesse a principal limitação é que possivelmente houve um sub-relato também desse grupo que tinha um percentual de gordura maior, então talvez o que eles realmente comiam fosse um pouco mais do que o relatado, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal aqui é a gente entender o raciocínio por trás e trazer isso realmente para a prática. Então, quando a gente está falando de fazer uma dieta que vai te manter ali, ou você perdendo gordura de forma constante, ainda que um pouco mais gradual, ou então de você conseguir se manter com um percentual de gordura estável, a gente está falando de uma dieta que ela não pode ser restritiva, porque uma dieta extremamente agressiva, em baixo número de calorias, o que vai acontecer é que vai ser uma dieta que ela não se torna sustentável. Então, quando a gente fala de homens, por exemplo, uma média de calorias ali de 2.300 a 2.500 é infinitamente mais fácil de ser sustentado do que, por exemplo, uma dieta de 1.600, 1.700 calorias. Só que, para justificar esse aporte calórico maior de 2.300, 2.500, precisa existir o nível de atividade física compatível para que a gente consiga manter ali um balanço calórico equilibrado. E esse equilibrado pode ser realmente neutro para manter o percentual de gordura ou até um leve déficit calórico. E por isso que dentro do processo de emagrecimento, uma das coisas mais importantes que tem e que muita gente acaba não se atentando, não é sobre você comer cada vez menos, é sobre você treinar cada vez mais e cada vez melhor. E aí, a partir desse seu aumento de capacidade física, de condicionamento físico, o que vai acontecendo é o seguinte: existe um aumento de massa muscular, existe um aumento de gasto calórico do próprio treino e existe também um aumento da sua taxa metabólica basal. Então a gente vai mexendo ali em vários componentes que estão somando o que é o seu gasto energético total, a quantidade que você gasta ali no dia. Então, se o que você gasta está sendo aumentado, naturalmente o que você ingere deve e pode ser também um pouquinho maior, e dessa forma, como eu falei, fica muito mais confortável para a gente conseguir manter a médio e longo prazo. Então, cuidado com essa atenção excessiva em se preocupar em comer cada vez menos e passe a olhar mais para a gente treinar mais, treinar melhor e, no geral, se manter mais ativo no dia a dia. É isso que significa você ter o maior fluxo energético, um fluxo maior de calorias. É você sim comer mais calorias, mas em contrapartida você ter também um maior gasto calórico. Quando a gente vai avaliar essas pessoas que conseguiram manter o peso perdido ali a longo prazo, o que a gente observa é justamente isso, é que no geral elas são pessoas menos sedentárias. E quando a gente está falando dessa parte de se manter mais ativo, entra aí o segundo ponto que eu considero muito importante, que é o seguinte: hoje em dia a desculpa da maioria das pessoas é a questão de tempo. Eu não tenho tempo para treinar 2 horas por dia, eu não consigo ir na academia muitas vezes por semana. Porém, quando a gente está falando aqui de se manter ativo, a gente não está falando necessariamente de você ir para academia. E aqui que é o grande pulo do gato. Para entender esse ponto, a gente precisa diferenciar dois conceitos, que é o conceito de exercício físico e o conceito de atividade física. O exercício físico é tudo aquilo que é programado, então é o treino que você faz na academia, então tem o número de repetições, as séries, etc. E a atividade física é tudo aquilo que você faz de forma não programada, mas que gasta calorias. Então, por exemplo, subir e descer escadas, ir até o mercado, ir até a padaria, todas essas coisas vão se somando e fazem parte ali também dos componentes que vão constituir o seu gasto energético total. E uma das formas que a gente tem de metrificar essa atividade física, ou quando você está se movimentando ali no seu dia de forma
forma geral, é através do número de passos diários. Então, se isso é uma coisa que você nunca olhou, eu sugiro fortemente que você comece a observar isso. E o que a gente já tem também muito bem respaldado hoje em dia? Se a gente consegue manter pelo menos 10 mil passos diários por dia, isso já tende a ser muito benéfico e muito favorável nessa questão de controle de peso, de melhora de saúde, de melhora, enfim, de vários marcadores. E hoje em dia, por a gente ter um estilo de vida muito sedentário, a gente passa a maior parte do tempo sentado, quando vai se locomover, tem metrô, tem Uber, tem bicicleta elétrica, e o andar ficou cada vez mais incomum. E qual que é o ponto aqui? Faz esse exercício de avaliar quantos passos você dá atualmente. Hoje em dia é relativamente raro as pessoas que conseguem chegar a 10 mil, então a primeira meta seria você chegar a 10 mil passos por dia, e a segunda meta chegar a 15 mil passos por dia. E quando a gente está falando de aumentar a atividade física, de aumentar o número de passos, a gente não está falando de você ficar mais tempo na academia. A gente está falando ali de já nas suas atividades do seu dia a dia, você conseguir se movimentar um pouco mais. Então, alguns exemplos extremamente simples. Você está ali trabalhando e fica 5, 6, 7 horas trabalhando. A gente já sabe também que não é produtivo ficar longas horas trabalhando direto. Então, a cada 10 minutos, dá uma pausa, dá uma caminhada pelo seu escritório. Se tiver escada, desce escada, sobe escada novamente, vai dar uma volta. Isso vai ser importante tanto para os seus objetivos de condicionamento físico, de definição, de estética, e também para a sua produtividade. Então, ter essas pausas de forma programada é fundamental. Uma segunda maneira de aumentar também o número de passos diários é você pegar, por exemplo, vamos supor que você tem ali um metrô que você pega diariamente, ou então um ônibus. Ao invés de você já descer no ponto que é próximo ao seu destino final, desce um ponto antes. Isso naturalmente vai forçar com que você ande 10, às vezes 15 minutinhos a mais, e isso já vai aumentando também o seu gasto calórico de forma importante. Outras maneiras, por exemplo, é você parar de usar elevador, passe a usar escadas. Se você tem, por exemplo, um mercado que é muito próximo da sua casa, às vezes fica a um quarteirão, tenta pegar um mercado que fica 3, 4 quarteirões. Podem parecer mudanças pequenas, mas isso é outra coisa que eu observo aqui. As pessoas, elas subestimam o poder dessas pequenas mudanças. Quando a gente começa a implementar essas pequenas mudanças no gasto calórico e a gente começa também a metrificar melhor, por exemplo, o número de passos e começa a ver a diferença que isso dá, a gente vê que o impacto disso é extremamente relevante e é algo extremamente simples, é algo barato, não tem custo nenhum adicional em você incluir esse tipo de coisa. E é algo, por exemplo, que faz muito mais sentido, que vai dar muito mais resultado do que uma série de suplementos, uma série de termogênicos, uma série de coisas que ficam tentando vender por aí, mas não são de fato os fatores que serão determinantes. Então pode dar um pouco de preguiça, sei que no início é bem chato, assim como tudo que é novo, ou o contrário, no início você pode começar bem motivado e depois desanimar, mas é o tipo de hábito que vale a pena ser cultivado. Não é sempre, por exemplo, que você vai conseguir dar os 15 mil passos, que talvez sejam aí os ideais, mas você conseguindo se manter pelo menos entre 8 e 10 mil passos, já é uma média de passos excelente para você passar a monitorar e ter atenção ali no seu dia a dia que você vai estar conseguindo manter. E isso também é muito útil porque eu sei que às vezes falta realmente tempo para fazer, por exemplo, 1 hora de treino de musculação, mais meia hora de cardio, porque já vai comprometer ali 1h30 do seu dia. Porém, fora esse período de fato de treino, tem o tempo de deslocamento da academia, depois de tomar banho, depois de trocar de roupa, e aí acaba que o tempo total que tu dedica à academia vai 2 horas, 2h30, e eu sei que realmente não é todo mundo que consegue dedicar essa quantidade de horas para academia. Então, quando a gente pega ali e se preocupa, por exemplo, em fazer 4, 5 vezes de musculação por semana, que é o que eu faço, mas fazendo bem feito, 1 hora, 1h20 ali com intensidade, a gente consegue depois distribuir esse gasto calórico de outras maneiras ao longo da semana, através desse monitoramento ativo do número de passos. Então, comece pequeno, escolha uma dessas estratégias e começa já a praticar. E escreve aqui embaixo nos comentários caso você tenha também ideias ou coisas que você já tenha feito de forma intencional para conseguir aumentar o seu gasto calórico. O segundo hábito é o hábito do automonitoramento. Isso aqui é muito importante porque é muito tênue a linha do que é um monitoramento saudável do que é virar uma pessoa bitolada. Então a ideia aqui não é que você fique se pesando todos os dias, tirando foto e tendo uma preocupação excessiva ali com o seu peso corporal, mas é ali de forma racional, de forma clara, ter pelo menos alguns dados que vão estar sendo ali monitorados pelo menos a cada 15 dias ou então um mês. Imagina que você começou
começou a guardar dinheiro para um objetivo financeiro específico. Então, a cada 15 dias ou a cada um mês, é importante que você faça ali um rastreamento, entenda o que saiu, entenda o que está entrando, para dessa forma conseguir organizar e direcionar as energias de forma inteligente para o que realmente vai estar fazendo sentido e observar o que pode estar impactando ali no planejamento. Então, 3 medidas que eu acho fundamentais da gente ter de forma a ser monitorada de forma corriqueira. Primeiro, é justamente o número de passos, foi o que a gente começou a conversar. O segundo é a gente monitorar a quantidade de calorias e de macronutrientes que a gente está consumindo. E terceiro, a gente ter algum tipo de avaliação física, podendo ser peso, fotos, mas também ficar atento a roupas, a espelho, porque às vezes o peso pode não descer, mas isso não quer dizer que a sua composição corporal não esteja melhorando. Então, faça um automonitoramento de forma consciente, de forma que você vai ter ali sob controle o que vai estar acontecendo, como é que está a sua alimentação, como é que está o número de passos, como é que está ali o desenvolver do seu progresso. Isso evita com que a gente tenha oscilações muito grandes, seja para cima ou seja para baixo, que nenhuma das duas acaba sendo interessante. Então, ter isso sob controle é fundamental para a gente não deixar muitas vezes aquilo sair de controle. E falando, por exemplo, de emagrecer, às vezes a pessoa acaba incluindo algumas coisas que ela não está muito ciente do impacto que aquilo pode ter, e aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela ganhou 5, 6, 10 quilos e não se deu conta. Então, ter esse monitoramento mais próximo é fundamental. O hábito 3 é dormir melhor e ter isso com uma prioridade dentro do seu estilo de vida. Isso porque se você não cuida da sua qualidade do sono, é como se você estivesse jogando o jogo do emagrecimento no modo difícil. Tudo vai ficar extremamente mais penoso e tem um extra. Se você está, por exemplo, fazendo um déficit calórico, o que vai acontecer é que você vai perder mais massa muscular do que gordura. E por outro lado, se você está buscando ganhar massa muscular com superávit calórico, porém dormindo mal, você vai ganhar muito mais gordura do que massa muscular, às vezes nem massa muscular você consegue ganhar direito. Então o sono, ele realmente é algo determinante e ele vai impactar diretamente em literalmente tudo, no seu humor, na sua disposição, no seu apetite, na sua cognição, nível de estresse, parte hormonal. Então é muito importante que você tenha isso como uma prioridade caso você realmente esteja buscando por resultados que sejam duradouros. E é muito comum a gente ouvir relatos também de pessoas que até respeitam a média de dormir entre pelo menos 7 e 8 horas, mas ainda acordam se sentindo muito cansadas. Então é super importante a gente olhar para os hábitos em torno do sono. Então é importante você ter uma rotina de higiene de sono para você desacelerar, evitar o contato com telas pelo menos meia hora a 1 hora antes de dormir, ter atenção com o consumo de cafeína após as 2, 3 horas da tarde e você buscar também ter horas regulares para dormir e acordar. O nosso corpo, ele responde muito bem a padrões. Se um dia tu vai dormir, por exemplo, 9 horas da noite, outro dia tu vai dormir 11, outro dia 1 da manhã, ainda que nessas 3 situações tu durma ali 8 horas, o corpo entende isso diferente. Então, quando a gente tem horas regulares, tanto para dormir e tanto para acordar, é um fator importante também para a gente cuidar do que é a qualidade do nosso sono. O quarto hábito é aprender a se alimentar bem. E repara que aqui a gente não está falando de necessariamente seguir um planejamento à risca. A gente já tem vídeos aqui no canal onde a gente fala de quantidades, a gente fala de estratégia. Mas quando a gente está falando de se manter com um percentual de gordura mais baixo, o mais importante não é a gente pesar necessariamente todas as refeições, a gente ficar muito bitolado com balança, com cada grama, cada caloria do que está sendo consumido, ou então ter uma preocupação excessiva com o consumo de proteína, ficar fazendo jejum, gastar muito com suplemento, cortar glúten, cortar lactose. Não é isso. O aprender a se alimentar é a gente aprender, independente do lugar que a gente tiver e nas condições que a gente tiver, a gente priorizar fazer as principais refeições com qualidade. Então, café da manhã, almoço, jantar, ter uma boa média de consumo de frutas, legumes, hortaliças de forma geral e também ter alimentos saudáveis à disposição, ter frutas, ter iogurte, ter pão, arroz, feijão, ter essas coisas de formas acessíveis, porque senão fica muito difícil a gente num ambiente onde tem muita coisa ali sendo oferecida que não é tão interessante do ponto de vista nutricional, a gente conseguir ter esse controle. Então, criar esse ambiente favorável para manter uma alimentação saudável é mais importante do que você se preocupar em pesar cada gramatura, em cada caloria ali que você está consumindo. Então, essas pessoas que conseguem manter o percentual de gordura baixo a médio e longo prazo, claro que elas têm planejamento, elas têm um cardápio ali a ser seguido, porém de forma paralela, elas também desenvolveram autonomia para aprender a se alimentar bem, independente da situação. E se
se alimentar bem é muito mais importante do que você ficar pesando todas as calorias ali da sua dieta e só conseguir fazer uma dieta, só conseguir se alimentar bem caso tenha uma balança disponível. Então, cada vez mais, busque também ter essa autonomia e cuide de coisas ao redor que vão fazer total diferença. Então, por exemplo, você ter um horário ali na sua rotina já separado para treinar, isso faz parte de organização de logística, que é muito importante. Você ter o cardio de forma consistente na sua rotina, seja ele em jejum ou não. Você ter sim atenção ao consumo suficiente de proteína, mas é muito comum a gente ver as pessoas exagerando no consumo de proteína, e você cada vez mais parar de se preocupar com os detalhes isolados em relação à nutrição, em relação à alimentação, e cada vez mais entender o contexto de tudo que está acontecendo e buscar a médio e longo prazo ir melhorando seus hábitos sempre com bom senso. E o quinto hábito é ter um propósito claro, no sentido de você sabe o porquê tu tá fazendo isso, por quem tu tá fazendo isso, seja por uma questão de saúde, uma questão de estética, seja para sua família, seja pelos seus filhos, independente do motivo, é importante que tu saiba o porquê disso tudo, né? Quais são de fato as suas motivações, para não ficar também uma coisa muito superficial, uma coisa de ser pro outro, uma coisa de ser só pro ego, porque senão isso tem que ser uma coisa também que não é sustentável, ou uma coisa que não vai ser saudável, tu vai ficar buscando uma coisa muito fora da realidade. Então, a partir do momento que você tem uma meta, tu tem um propósito, tu sabe o porquê disso tudo, você consegue encaixar todos esses hábitos de forma saudável, de forma realista no seu dia a dia, e além disso te ajudar com a melhora da sua saúde, a melhora da sua composição corporal, vai naturalmente te ajudar em todas as áreas da sua vida. Você é uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, você trabalha melhor, sua cognição é melhor, então de fato tudo ali na sua vida fica melhor. E aí isso é uma motivação a mais para a gente olhar para esses hábitos com carinho e buscar incluí-los ali ao longo do tempo. Então, se você quer tudo isso de forma simples e organizada, a consultoria Stronger faz isso por você. Lá dentro a gente vai conversar para entender exatamente suas metas, seus objetivos, sua rotina e estruturar um plano de dieta, um plano de treino que converse entre si, que seja algo realmente eficiente e junto a isso te ajudar também a equilibrar todos os pilares que compõem um estilo de vida saudável e dessa forma a gente conseguir chegar nos melhores resultados de estética, de saúde e de performance. Caso faça sentido para você, o link tá aqui na descrição, é só chamar a gente aqui no WhatsApp. E se você chegou até aqui, acredito que esse vídeo tenha feito sentido para você, considera deixar o like, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, pode deixar aqui também nos comentários. Por hoje foi isso, até a próxima.